Boa tarde, eu sou a Amanda Silva Real e agora eu vou explicar o experimento 2 de laboratório de telecomunicações. Primeiro, nós vamos começar com a importação das bibliotecas. Primeiro, essa SciPy Integrate, importar de Quad, que ela importa a função Quad da biblioteca, usada para calcular integrais definidas. Vamos importar from Spice, vamos importar o Signal, que contém ferramentas para trabalhar com sinais digitais. A Matplotlib, com o apelido de PLP, que cria gráficos e visualizações. E a NumPy, com o apelido de NP, para fazer operações com vetores e matrizes. Vamos começar com os parâmetros do sinal. Nós temos aqui o que vamos chamar de T0, que vai ser igual a 2 vezes π, que é o período fundamental de um sinal periódico. O nosso F0, que é o inverso do período, que é a nossa frequência fundamental. E aqui nós vamos mostrar o F0, que tem esse valor. Nós vamos definir como G o lambda t, que significa que é como se fosse um G de t, gerando uma onda quadrada. Esse signal square vai gerar uma onda quadrada. E aqui entre parênteses nós temos 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo. Que no caso a gente vai declarar nosso G de t e vai retornar um valor do sinal quadrado no tempo t. Vamos definir o nosso t com linspace de 0 a 10, significa que ele vai de 0 a 10 segundos, e tem 1000 pontos. 1000 pontos nesse período. O sinal nós vamos declarar igual a g de t, nós vamos chamar a função g de t para gerar o sinal quadrado ao longo do tempo, ao longo de todo o vetor de tempo t. Aqui nós vamos plotar o sinal no domínio do tempo. Aqui nós vamos plotar na linha de x, nós iremos chamar de tempo e de y a amplitude. Vamos colocar o título de sinal no domínio do tempo, colocar uma grade e ele vai de 0 a 10. Agora, vamos fazer os cálculos dos coeficientes. Nós vamos dar o nome usando a variável A0. Nós vamos dizer que ela é igual ao quad. Esse quad ele vai calcular a integral definida da função g de t, de t igual a 0 até t igual a t0. E nós vamos exibir o valor calculado no terminal. Nesse caso aqui, nós queremos ver o A0 e aqui A0 é igual a 0. Aqui com esse for, nós vamos criar um laço, nesse caso de repetição de 1. Aqui tem 1 até 10, mas como estamos usando range, ele vai de 1 até 9. Nós vamos mostrar esses valores de i em cada laço. E aqui estão os valores de 1 a 9. Agora, nós vamos definir o nosso n igual a 51, que vai ser, estamos definindo quantos termos harmônicos nós queremos calcular. O AN, nós vamos criar uma lista vazia e para o BN também. E nós vamos usar um outro laço. Nesse caso, nosso N vai ter um laço de 1 até o nosso N maiúsculo, que no caso, como aqui é 51, estamos usando o range, vai de 1 a 50. E aqui o nosso AN atual, nós vamos definir ele com a seguinte fórmula. Aqui nós temos 1 sobre o período. Nesse caso aqui, essa função, ela vai calcular a n como a média ponderada do produto, o resultado da integral que nós iremos ter usando esse quad, ele vai ser dividido por t0, aqui no início, que vamos, no caso, multiplicar sobre 1 sobre t0, para normalizar. E esse parêntese aqui, onde temos o zero, ele vai pegar apenas o valor da integral e vai descartar o erro numérico. E aqui nós vamos adicionar esse valor à lista AN. Com o BN, nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Nós vamos definir esse BN atual, calculando o BN como a média ponderada do produto, e aí o resultado dessa integral de G de T vezes o seno de N, 2 vezes N vezes π, vezes o tempo, vezes a frequência. E nós vamos dividir ele por T0.
E aí, aqui entre esse colchete, ele vai pegar apenas o valor da integral, descartando o erro numérico. E aqui nós vamos adicionar esse valor à lista BN. Aqui nós vamos exibir os dois valores, os valores da lista N e os valores da lista BN estão aqui. E agora nós vamos entrar na série de Fourier. Na série de Fourier, nós vamos criar uma lista vazia com o nome série. Nós vamos definir um n como um vetor, que vai de 1 até n. Como estamos usando o arrange, vai de 1 até n menos 1. Nesse caso, nosso n nós já tínhamos definido como 51, então vai de 1 a 50. Nós vamos criar um laço que percorre cada valor de tempo t. Nesse caso, o t que tínhamos definido, ele vai de 0 a 10 com 1.000 pontos. E nesse tempo, nós vamos fazer a reconstrução da série de Fourier. Nesse caso, nós vamos ter uma variável chamada soma, que ela vai ser igual ao nosso a zero, mais 2 vezes a soma do nosso AN vezes cosseno de 2 vezes N vezes π vezes o nosso F0 vezes o tempo. Mais o BN vezes o seno, aqui era o cosseno, aqui tem que ser o seno, de 2 vezes N vezes π vezes o F0 vezes o tempo. E aqui nós vamos salvar o valor da reconstrução naquele instante de tempo. E assim vai percorrer durante todo o nosso tempo. E agora nós vamos plotar os sinais. Nós vamos primeiro plotar o nosso sinal e a nossa série. E aqui nós vamos poder ver a comparação dele. Nesse caso, em azul, é o nosso sinal original, que está bem retinho, e nossa série de Fourier, que tem algumas intercorrências. Aqui nós temos o RMSE, que ele tem essa forma e ele calcula o erro quadrático médio da raiz entre o sinal original e o sinal reconstruído. Por isso que nós temos aqui o sinal menos a série. E aqui nós vamos mostrar o valor desse RMSE, que vai indicar o quão próxima está a reconstrução do sinal original. E aqui está o nosso valor. Foi isso, obrigada. Boa tarde. É isso.